Salve, salve família, eu sou o Michael Riz e nós vamos dar continuidade à nossa série de programas especiais. E o tema dessa semana é comunicação. Você sabia que a comunicação é um serviço público e de direito previsto pela Constituição Federal? Então vem comigo e hoje com toda a equipe do Nazária presente para mais uma edição do nosso programa. A comunicação surgiu da necessidade do ser humano de trocar informações uns com os outros. As primeiras formas foram através de sinais, gestos, sons e até mesmo com a arte, como foi na pré-história. Foram séculos de desenvolvimento até que chegássemos ao ponto em que chegamos hoje, ou seja, na era das tecnologias da informação e na cultura de massa. Mas como será que deve ser feita a comunicação aqui no nosso país, Ceará? Como será que se efetiva o artigo 221 da Constituição Federal por aqui? Então cuida, chega junto que o Nazária mostra tudo isso agora pra gente. Atualmente, a população tem à sua disposição diferentes meios de comunicação. E não se trata apenas dos mais modernos, como a internet, mas também de alguns com séculos de existência, como o correio e o jornal impresso, que mantém sua importância nos dias atuais. Durante muito tempo, as cartas foram o único meio de comunicação a longa distância no país, sendo muito utilizadas desde os primeiros momentos da colonização. A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira comunicação postal entre Brasil e Portugal. Em 1822, com a independência do Brasil, a administração dos serviços de correio foi reorganizada para atender às necessidades do país. A partir desse período, foram criados vários serviços, como a entrega domiciliar de correspondência, o uso de uniforme pelos carteiros, os selos postais e as caixas coletoras. A imprensa no Brasil foi criada em 1808, no Rio de Janeiro, tornando possível a publicação de documentos oficiais, além de livros, jornais, folhetos, partituras, obras científicas, desde que autorizados pela coroa. A circulação de publicações cujo conteúdo contrariasse o governo ou a religião católica era proibida. A censura, porém, não impedia que documentos contrários ao governo circulassem em outros países. Em Londres, por exemplo, era publicado o Correio Brasiliense, jornal que criticava o governo. A partir de 1884, houve o desenvolvimento das telecomunicações, que são os meios de comunicação que usam sinais elétricos e ondas eletromagnéticas para transmitir informações. Essas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, pois reduziram o tempo de envio de mensagens e ampliaram o acesso às informações. Inicialmente, as mensagens eram enviadas por um aparelho chamado telégrafo, que continha um interruptor que liberava ou interrompia a passagem de carga elétrica. O telefone foi inventado em 1876. A tecnologia permitia transmitir sons por meio de fios metálicos que ligavam dois aparelhos. No início, havia apenas 15 mil linhas telefônicas e o serviço era restrito a poucas cidades. As ligações passavam por centrais telefônicas para serem transferidas e completadas. No Brasil, em 1965, o Sistema Nacional de Telefonia foi ampliado com a criação da indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, contribuindo para a integração do território. Com a invenção do rádio em 1894, foi possível transmitir ondas eletromagnéticas entre dois pontos sem o uso de fios. Essa tecnologia gerou uma grande mudança nos costumes da população e permitiu a integração do Brasil ao contexto internacional. A partir da década de 1930, o rádio se transformou em um dos principais veículos de informação, entretenimento e propaganda no país, sendo muito popular até hoje. A tecnologia do rádio abriu a possibilidade para o envio de qualquer tipo de informação. As ondas de TV, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas, se desenvolveram a partir disso. Na década de 1950, a televisão começou a fazer parte dos itens de consumo das famílias brasileiras, tornando-se popular na década de 1970, quando também começaram as transmissões em cores. Até então, somente famílias mais ricas tinham acesso à televisão. Hoje, esse aparelho está presente em 95% das casas brasileiras, sendo a principal fonte de informação e entretenimento para a população. A telefonia móvel permitiu que as pessoas se comunicassem instantaneamente de qualquer lugar. No Brasil, a primeira ligação telefônica feita por um celular ocorreu em 1990.
Cada aparelho pesava cerca de meio quilo. No Brasil, a primeira rede de computadores a funcionar foi a BitNet em 1989. Essa rede ligava os centros de pesquisa universitários do país aos Estados Unidos por meio de uma conexão por cabos submarinos. 2 anos depois, a comunicação entre os computadores dos centros de pesquisa passou a ser feita por uma nova tecnologia, a internet. Até então, não se imaginava quão bem-sucedida a internet seria. Em 1995, a internet passou a ser de uso geral e aberto no Brasil. Desde então, ocorreram inúmeras mudanças. A substituição dos antigos cabos de telefonia por fibras óticas aumentou a velocidade das conexões. Além disso, foram criados mais aparelhos que podem se conectar à rede de internet, como celulares. As diversas tecnologias de telecomunicação têm aumentado as possibilidades de interação, comunicação, troca de ideias e informações desde o século XIX. Esse processo continua em desenvolvimento com os computadores, celulares e outros aparelhos que mudaram profundamente nossos hábitos. O avanço tecnológico na área das comunicações tem sido fundamental nas transformações do espaço geográfico, moldando a forma com que as pessoas, os governos e as empresas se relacionam. O TV Janela é um projeto desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Social, DS, que capacita adolescentes do bairro Planalto Ayrton Senna para a produção de obras audiovisuais. Nos programas e vídeos da TV Janela são denunciados os problemas comunitários e valorizadas as potencialidades locais. Para acessar o TV Janela e assistir os vídeos produzidos, acesse www.tvjanela.com.br. A história e a origem dos meios de comunicação surgiram também na necessidade humana de se expressar. E nesse rolê, com toda certeza, a juventude também se faz presente. São várias as iniciativas individuais e de coletivos que vêm construindo uma comunicação mais jovem, com vários formatos e abordando diversos tipos de temas. É a galera que faz a notícia, é a notícia e se mostra como de fato gostaria de ser vista. E assim, cumprindo com alguns quesitos do artigo 221 da Constituição Federal. Então cuida que tem juventude nas áreas. Olá a todos, eu sou Yasmin Rocha e eu sou assistente de produção do programa Nazária. A minha história com a comunicação, ela começa ainda criança, vendo a minha família trabalhar. A minha mãe trabalha com comunicação, o meu avô é músico na cidade, então desde muito nova eu estava inserida nesse meio artístico e observando a comunicação acontecer. A minha mãe produzia um programa na TV Ceará, no Canal 5, aqui, que era o Megafone, e eu frequentemente estava lá presente, assistindo e participando do programa. E aí quando eu fico adolescente, eu começo a participar mais ativamente desse processo. Na época do Orkut, ainda na internet, eu participava de algumas comunidades de notícias, os fã-clubes, de algumas bandas e tudo, e ali eu começo a participar mais ativamente da comunicação, escrevendo e participando ativamente na disseminação de notícias. No finalzinho da minha adolescência, eu começo a trabalhar, de certa forma, com mídias sociais e com o audiovisual. Quando eu começo a trabalhar ativamente com comunicação, eu vou me inserindo no meio, principalmente do audiovisual e da comunicação escrita, das comunicações visuais e escritas. Então, eu comecei a fazer portfólios para algumas instituições, publicações de redes sociais, diagramações de editoriais, e aí eu começo a entender realmente o que é comunicação, que é um pouco além, do simples fato de se comunicar. Hoje eu entendo a comunicação como um direito, das pessoas. Hoje em dia, na nossa sociedade, praticamente todo mundo tem acesso a um celular, está cercado das redes de notícias, tem acesso à televisão. Eu não consigo imaginar hoje uma sociedade sem essa comunicação ativa de todas as pessoas. A ideia do Nazária, ela surgiu, acho que lá em 2016, e aí quando a gente pensou, num programa de televisão, a gente
gente começou a sentar e ver o que a gente podia fazer. O Nazária, ele surge da necessidade de quebrar um pouco esse estereótipo que a televisão faz das comunidades, né? E aí a gente começou pensando como seria isso, né? Como a gente poderia fazer isso. E aí o nome do Nazária partiu de mim, né? Foi uma ideia minha. Na hora que a gente estava sentado ali conversando qual seria o nome desse programa, que é um programa jovem, que falava sobre as comunidades. Eu sou a única jovem, né, que faz parte da equipe, eu e o Michael. Mas na época o Michael ainda não estava envolvido no projeto. O projeto ele começou a andar só depois o Michael apareceu. E aí, o que eu entendo como Nazária hoje? O Nazária é uma ferramenta extremamente importante para a comunicação da nossa cidade, para mostrar uma realidade diferente do que a TV normalmente mostra das periferias de Fortaleza. O Nazária, ele é o direito à comunicação sendo colocado em prática pelas pessoas que normalmente não teriam condições de chegar a essas grandes mídias. Quando a gente fala de direito à comunicação, a gente está falando da visibilidade dada, né, das notícias, da valorização dos empreendimentos dentro das comunidades. A comunicação, ela é essencial para contar histórias, né, para fazer com que histórias cheguem até as pessoas e que histórias sejam contadas, seja através das mídias, seja através da televisão, seja através da internet. E aí eu queria destacar como a periferia, como a juventude está cada vez mais inserida nesse contexto da comunicação. Antigamente, né, no século passado, a comunicação ela era feita basicamente por adultos, né, pessoas mais velhas formadas em jornalismo e que atuavam na comunicação. Hoje, a comunicação ela se modificou com a internet e a democratização do acesso à internet. A gente vai ter uma comunicação feita muito mais por jovens que nem sabem que o que fazem é jornalismo, que o que fazem é comunicação. E aí, assim, a gente democratiza, né, essa comunicação hoje diferente, feita por jovens, feita por mulheres, feita por pessoas negras, democratizada, de livre acesso na internet. E aí, aqui no nosso estado, a gente vai ter, né, essa comunicação diferente, mais voltada para o humor, mais voltada para a cultura de rua. E eu acho que isso é o que a gente tem de mais rico nessa nova era digital, né, nessa nova comunicação, nesse novo modelo que chegou para fazer com que esse espaço fosse ocupado por pessoas jovens. E hoje as notícias a gente mesmo produz, a gente mesmo absorve, a gente mesmo vai atrás. E eu acho que as redes sociais e a internet foram importantíssimos para esse processo. E aí, para finalizar, queria dizer que é muito gratificante, né, poder fazer parte desse projeto que é o Nazária. A minha atuação dentro do Nazária é como assistente de produção, então sou eu quem faço os contatos com os entrevistados, sou eu quem agenda as entrevistas, sou eu quem dirijo as entrevistas presencialmente para elas acontecerem. Sou eu quem faço toda a parte logística também, de entrega dos programas, de buscar equipamentos quando necessário. Também sou eu quem cuido da parte, digamos assim, secretarial, né? Eu quem cuido de todas as papeladas, autorizações de imagem e essas coisas mais burocráticas do Nazária. E o Nazária, para mim, foi uma das experiências que mudaram a minha vida. O meu jeito de trabalhar, a seriedade que o Nazária tem e tão nova, apenas aos 25 anos de idade, ter essa oportunidade de fazer essa diferença, de contar tantas histórias, de fazer parte da TV Ceará, né? De ter o nosso programa tendo visibilidade dentro de uma TV estatal, com uma grade tão interessante, que trabalha com cultura, com arte, que cumpre, né, o direito à comunicação, tendo aí todas as áreas dentro da sua grade. E para mim foi uma experiência que eu não sei descrever. Foram, assim, anos muito felizes da minha vida, de muito aprendizado, em que eu acredito que fez diferença não só na minha vida, mas na vida das pessoas que passaram pelo Nazária também, de cada comunidade, de cada entrevistado, de cada história que a gente pôde contar. O projeto Banho com Dignidade é uma ação promovida pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, que realiza ações de prevenção ao Covid-19, garantindo local adequado para banho e a distribuição de kits de higiene de alimentação e material de proteção individual para pessoas em situação de rua. Para acompanhar as ações do projeto, acesse www.opequenonazareno.com.br.
No artigo 221 da Constituição Federal fala que a produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão deverão atender a alguns princípios como da preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, sempre respeitando os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Mas o que a gente observa na prática é que nem sempre isso de fato acontece. São várias as emissoras que acabam apresentando uma programação muito mais voltada para o comércio e não para a informação. Vocês concordam que nesse caso se enquadra bem aquele velho ditado popular que diz cada cabeça uma sentença? Então cuida que esse é o papo que a gente vai trocar nesse programa especial de hoje. Então, galera, o Quiz hoje vai ser de uma forma mais diferente. Vou pegar a galera da equipe do Nazária pra gente trocar essa ideia. E hoje eu tô aqui com a Yaya, que é a nossa produtora, né? Então, Yaya, a gente tá falando nesse programa, como você muito bem sabe, sobre o artigo 221 da Constituição Federal, que fala que a TV deve atender alguns princípios, né? E a gente sabe que cada TV, às vezes, faz o que bem entende, né? Seguindo ali o que ela realmente acredita. Nesse caso, tu acha que dá pra gente usar aquele ditado popular que diz cada cabeça uma sentença? Eu concordo. Acho que, apesar de existir uma legislação que regulamenta, que fala que toda televisão, toda rede de televisão e de rádio precisa abordar vários temas como esporte, lazer, educação. Então, o ideal era que todas as emissoras tivessem um programa, pelo menos, de cada um desses princípios básicos. Eu tô aqui agora com o nosso grandíssimo câmera da André. Tamo junto, meu parceiro. E tu, cara, tu concorda com essa ideia de que cada cabeça uma sentença quando a gente pensa nas emissoras, na produção em geral, tanto de rádio como de TV? A princípio, eu vejo isso como... Eu não concordo. Assim, não concordo. Apesar de cada cabeça ser uma sentença fazer sentido em certos aspectos, mas nesse sentido da comunicação, eu acho que não. Eu acho que os meios de comunicação, a grande imprensa, principalmente, ela deve ser dividida, né? Por exemplo, ter opções de entretenimento e opções culturais que desenvolvam o saber das pessoas e tudo mais. Tô aqui com o meu parceiro Preto Aurélio, que é o nosso técnico de áudio. E aí, Preto, tu concorda com essa ideia de que cada cabeça uma sentença quando a gente pensa nas televisões? As televisões têm que atender vários nichos, né? E infelizmente é o que a gente vê, a galera se realmente especializando em programas policialescos, em coisas que não constroem de verdade, certo? Alguns, por exemplo, cara, se especialistam em programas que não atendem nada, por exemplo, são programas mentirosos. Que acabam ferindo também, né, a família das pessoas que eles estão. E ferindo a família, inclusive até a história, né, cara? Sim, duvidando. Então tu realmente pensa que é isso, cada cabeça uma sentença. E você aí de casa, o que pensa sobre isso? Cada cabeça uma sentença? A Constituição Federal, em vigor desde 1988, trouxe um capítulo especialmente para a comunicação social, é o capítulo 5. Esse capítulo é composto por 5 artigos. Esses artigos são muito importantes no sentido de regulamentar a exploração e o uso, né, efetivamente, o uso fruto do espectro eletromagnético, onde são transportadas as ondas, né, eletromagnéticas do rádio e da televisão, do modelo aberto da radiodifusão tradicional. Esse foi um avanço muito grande, porque inclusive nunca houve nenhuma outra constituição no país que reservasse um espaço para tratar desse tipo de coisa. Entre os artigos do capítulo 5 da comunicação social da Constituição Federal está o capítulo 221, que traz as diretrizes básicas para a produção e a programação da radiodifusão. Esse artigo, nos seus incisos, ele é muito claro quando ele preconiza que essas emissoras, elas têm que ter na sua programação uma prioridade, um compromisso com educação, com arte, com cultura e também com informação. Essa regulamentação, esse entendimento dessas expressões é que nunca aconteceu e isso então transforma o artigo 221 sem eficácia. Então essa é a grande questão que mantém a radiodifusão brasileira no mesmo modelo ou praticamente no mesmo modelo da Constituição de 1967. Então nós temos hoje uma situação estacionada de mais de 50 anos em relação à regulamentação dos 5 artigos do capítulo 5 da Comunicação Social da Constituição Federal. Ela vem sendo tentada desde sempre. A sociedade brasileira, ela não se aquietou depois que a Constituição foi promulgada, se organizou e efetivamente buscou o que é de direito e o que era melhor para o país, para a democracia e para a comunicação.
comunicação. Essa luta, ela nunca parou, mas também nunca chegou a um lugar satisfatório. Ainda hoje, o artigo 221 está sem regulamentação e isso é muito grave, porque dá muita liberdade, dá muito poder, tá, de movimentação, de atuação das empresas privadas de comunicação e quase nenhum poder para a sociedade regular a atuação desses meios. Todos os países do mundo democráticos que têm democracias fortes têm também um sistema de controle dos meios de comunicação que representa os anseios da sociedade. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores é o espaço que aprecia e delibera as matérias que dizem respeito aos direitos das minorias. Para denúncias sobre violações dos direitos humanos, a comissão dispõe um escritório específico para as ações de responsabilização. Para informações, acesse www.cmfor.ce.gov.br/Comissão de Direitos Humanos. Então é isso, família, a gente vai ficando por aqui, chegando ao fim mais um Nazária especial, e você já sabe, né? Se você curte o nosso programa e gosta do nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Basta você acessar o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, muito mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão para fazer, basta entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, família, o programa Nazária Especial da Comunicação vai ficando por aqui. A gente se despede deixando a mensagem da música Deixa Eu Falar, do Raimundos, que diz: eu tenho um segredo e já não tenho medo. Viver não vale nada se eu não me expressar. Um abraço, fiquem bem e até o próximo programa na semana que vem. Eu vou dizer, consciência e rebeldia é o que eu preciso ter, pois minha mente pede.